Câmara, a entrevista de hoje é com o maestro Joab Muniz. Ele recentemente defendeu a sua dissertação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e agora é mestre em música, após apresentar um estudo de caso sobre a orquestra Jovens do Pampa e uma peça artística. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Joab. Quando é que tu começou a te interessar pela música? Qual foi o primeiro instrumento que te chamou a atenção? Bom, eu comecei a me interessar pela música já desde criança, quando a gente cantava num coral, um coral mirim que tinha na Igreja Batista. Então foi o momento que eu comecei a gostar assim, bastante de música já, desde bem pequeno, assim, nem lembro a idade que eu tinha. E depois, aos 9 anos, eu comecei a estudar um pouco de violão. E daí, depois, aos 12 anos, comecei a estudar bateria. Por volta de 15 anos eu comecei a estudar teoria musical, canto, regência e depois a partir daí eu já segui cada vez estudando mais, aí depois continuei a trajetória daí acadêmica, né, na área da música. E em que momento que tu percebeu assim que essa era uma vocação profissional que tu queria para tua vida? Olha, eu percebi quando eu estudava ainda com o professor Renato Borba, que é um musicista aqui bagiense e que hoje mora em Porto Alegre. É um excelente professor. E estudando com ele lá, foi uma coisa assim incrível. Assim, nós estudávamos música com ele, eu e alguns amigos, e depois chegou um certo momento assim que eu vi que era isso que eu tinha que fazer, entendeu? Era isso que eu tinha que fazer na minha vida. E aí eu decidi que eu seria músico. Enfim, todas as pessoas sabem que é uma carreira, um trabalho que não é muito fácil assim, profissionalmente, né? Não tem assim uma estabilidade financeira, toda aquela função. Então, quando eu decidi que seria músico, foi algo assim muito forte que, mesmo ouvindo algumas sugestões diferentes, não, mas faz outra coisa, isso aí é complicado. Não tem futuro. Então, mas quando eu decidi que seria, assim, foi tão forte, assim, né, dentro de mim que foi algo que eu não tive dúvida, sabe? Não pensou em seguir outro caminho. Não me importava com essa questão das dificuldades que existem e decidi realmente, foi nessa época lá, quando eu estudava ainda com o professor Renato Borba, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração como professor, né? É um dos primeiros professores que mais me motivou assim a seguir a carreira da música. Nos conta um pouco do começo da carreira, assim, porque os músicos populares, eles costumam começar a carreira em bares, em festas, né? E para um músico clássico, como é que isso acontece? Bom, na realidade existem vários caminhos, né? Existem várias formas de trabalhar assim. Na realidade, dentro da música clássica existem várias possibilidades. Muitos músicos eles trabalham dando aula, por exemplo, e muitos mesmo, talvez, eu acredito que até a maioria, que dão aula e fazem apresentações e aí recebem cachês, entendeu? Então essa função, esse trabalho, ele funciona dessa maneira. O que tem de recursos geralmente são das aulas e dos cachês das apresentações que eles fazem, junto com orquestras ou algumas coisas assim. Tem a possibilidade também dos músicos serem músicos profissionais de orquestra e a possibilidade de serem profissionais de algum coral profissional. Dentro da música clássica, mais ou menos são esses caminhos assim. E, bom, meu trabalho específico, como o meu trabalho foi inicialmente já dentro da Igreja Batista, né? Então, assim, eu acabei me envolvendo bastante com isso e o envolvimento de músicos dentro da igreja, assim, é uma coisa que é uma das primeiras manifestações da história da música, né? Que nós estudamos a história da música clássica, mostra os músicos que trabalhavam dentro da igreja. Por exemplo, o Handel, que todo mundo conhece, a Aleluia de Handel, era músico que trabalhava geralmente, trabalhou bastante tempo com igrejas e tudo mais, com bastante repertório da música religiosa, né? Então, o meu trabalho ele se desenvolveu muito mais assim dentro da igreja. E aí eu criei a orquestra, na realidade a Orquestra Filarmônica Batista, e já existia um coral, que hoje é o coral da orquestra, né, o coral da UFIBA. E aí depois, além desse trabalho assim específico com orquestra e coral, eu criei também a Orquestra Jovem do Pampa, que é uma orquestra voltada para esse trabalho de inclusão e integração social, né? Então o meu trabalho, por trabalhar em Bagé, ele se torna um pouco diferente do que acontece nos outros lugares, sabe? Porque
Nos outros lugares, geralmente é isso. O músico, ele quer ser músico, ele vai geralmente para grandes centros e ele vai trabalhar em coisas que já existem, em orquestras, em corais, que já existem, né? Como eu resolvi trabalhar aqui, em Bagé, eu tive que criar coisas que não existiam, entende? Então, foi algo assim, de um empreendedorismo na área da música, né? Algo assim de desbravador, assim, ter que, na realidade, criar algo que não existia na nossa cidade, assim, para trabalhar aqui. Senão, logicamente, teria que trabalhar fora de Bagé, onde tem um mercado muito maior, né? Uhum. E além do professor Renato, quais foram as pessoas que te inspiraram a seguir essa carreira? Bom, na realidade, assim, a inspiração não veio de pessoas, assim, sabe? Eu acredito que existe um talento, todo mundo tem um talento, ou tem vários talentos, né? Que são dados por Deus, assim, para a pessoa e chega em algum momento ela vai descobrir vai ver que esse é o talento dela, é isso que ela tem de melhor para oferecer para as pessoas, entende? Então, para mim, o que mais me motivou a ser músico não foram pessoas, mas sim esse talento que eu acabei descobrindo que existia dentro de mim, que seria o meu maior presente para as pessoas, seria isso. Então, aí foi o que eu decidi fazer. Mas, além do Renato, logicamente, depois, quando eu entrei para a faculdade de música, eu tive ótimos professores, né? Alguns deles, posso destacar a professora Magali Richter, uma professora de canto, que é ótima, a professora... muitos outros professores, mas o professor Jonas, um ótimo professor, o Carlos Morejano, que era um pianista, um excelente professor também. Alguns professores, assim, que eu tive um contato um pouco mais próximo, mas tive vários professores, assim, de excelente qualidade, né? E o maestro Sérgio Sisto, que é um maestro da orquestra lá da Sociedade Pelotense Música pela Música, que é uma pessoa que também eu admiro bastante, que ele é um cara, assim, que foi um desbravador lá em Pelotas, até hoje ele batalha para manter essa orquestra funcionando, e foi uma pessoa, assim, que eu gostei muito de ver e me inspirou muito a desenvolver essa parte da regência, né? Desenvolver mais essa parte da regência. Então foi, assim, muitas pessoas, mas eu acredito que essas pessoas, assim, são algumas que foram, assim, pessoas chaves, assim, nesse processo do meu desenvolvimento dentro da música. Uhum. E como é que está o espaço para esse tipo de arte aqui em Bagé hoje, comparando com a época em que tu começou? Assim, fazendo uma comparação bem clara, assim, quando eu comecei não existia, né? Simplesmente não existia nada. Zero. Então agora já existem algumas possibilidades, entende? Na realidade, como, assim, as orquestras, elas não são profissionais, então os músicos que tocam geralmente tocam para exercitar o que eles aprenderam em todo esse trabalho. Mas isso gera uma demanda grande de alunos. Então tem muitos músicos que começaram a aprender comigo, que hoje dão aula. Então, porque hoje, como o pessoal já vê esse trabalho funcionando, consegue enxergar essas orquestras tocando e admiram o trabalho, então muitas pessoas querem estudar música e acabam estudando com os nossos professores. E a Orquestra Jovem do Pampa, por exemplo, ela é uma orquestra que também tem essa finalidade de ter professores pagos para esse trabalho, entendeu? Então, é um mercado de trabalho que está se construindo também com a Orquestra Jovem do Pampa. Outra coisa que não existia na música, assim, dentro da música clássica e coisa, que é um trabalho que é bem interessante para o músico que trabalha com esse tipo de música, é a Unipampa, a Universidade Federal do Pampa. O curso de música que surgiu, que veio para Bagé também, que não existia, né? Então é algo, assim, muito interessante. Logicamente que o IMBA, ele já existia, é um mercado de trabalho, assim, que tem as suas dificuldades, assim, né? Tipo, eu não vou entrar no mérito da questão, né? Não é talvez tão atrativo financeiramente para os professores, mas é uma possibilidade, né? E é um instituto de música que nós temos que deve ser preservado, é excelente. E a Banda do Exército, que existia ali, não trabalha especificamente com música clássica, mas é uma forma dos músicos também que tocam, por exemplo, instrumentos de sopro, ter onde trabalhar também profissionalmente, né? E agora, como tu falava, né, da Orquestra Jovens do Pampa, inclusive foi o tema da tua dissertação de mestrado, né? Como é que tu projetou essa orquestra? O que te motivou? Nos conta um pouco desse trabalho. Então, quando eu tinha desenvolvido esse primeiro trabalho da Orquestra Filarmônica Batista, mas ele é um trabalho um pouco mais voltado para a comunidade batista, em termos de os músicos que participam, né, o coral, todo mundo que participa são as pessoas da Igreja Batista, né?
eu tinha então vontade de fazer algo que alcançasse outras pessoas com a música, porque eu acredito na música não só como algo assim bonito de olhar, mas algo transformador, entende? Então, eu comecei a ter essa vontade de desenvolver um trabalho, um projeto de inclusão social através da música. E essa vontade ela foi crescendo, eu comecei a colocar isso no papel, transformei num projeto. E nós tentamos buscar algumas parcerias. E a parceria realmente que aconteceu assim, foi com a dona Zuleika, com as empresas da Maia. Daí foi quando a gente conseguiu colocar isso em prática, e aí ela comprou lá os instrumentos, mais de 60 instrumentos de cordas, contratou lá os primeiros professores que deram aula, aí nós conseguimos fazer o sorteio das vagas nas escolas públicas para os alunos. Então foi um trabalho que eu tinha sonhado com isso devido a esse poder da música. E hoje eu me realizo muito assim de ver que nós fizemos o ano passado um levantamento desse trabalho, e nós temos, assim, 100% dos alunos que passaram por esse projeto, apesar de muitos deles estarem na área de vulnerabilidade social, eles estão hoje, ou 30 deles já estão na universidade, se eu não me engano são 5 que estão já em cursos técnicos, e os outros 80 alunos são alunos que ainda estão em idade de ensino médio e estão na escola, estão estudando. Então isso para nós é uma grande alegria, assim, de ver que a música ajudou esses alunos a enxergarem que eles têm grandes perspectivas. O que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de projeto, a música ela funciona principalmente como algo que vai resgatar a autoestima desses alunos. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com um aluno que ele nunca ganhou um presente bom, porque nunca teve, os pais não tiveram recursos para dar um presente para ele nunca pôde fazer um curso de qualidade pago ou fazer uma viagem interessante, porque nunca os pais tiveram condições financeiras para isso. Esse aluno ele vê outras crianças ganhando presentes bons, tendo essas oportunidades que eles nunca tiveram. Isso começa a ficar dentro da mente deles como algo assim impossível para eles. Eles se sentem inferiores aos outros. Então o que acontece? Os objetivos que eles poderiam ter para a vida deles, objetivo de carreira profissional e tudo, começa a ficar assim, se colocado de lado, porque assim, se eles não têm condições das coisas mínimas que eles veem as outras crianças, aquilo começa a ficar dentro da mente deles como eles não têm condições de nada. Tipo assim, eu não tenho condições, não, eu queria ser um engenheiro, eu queria ser um médico. Isso jamais eu vou conseguir, porque eu sou inferior. Lá, né? Eu sou inferior aos outros. É isso que fica na mente deles, entende? Quando a gente trabalha com a música, com eles já começam ganhando um primeiro presente, que é o instrumento. Então, eles ganham aquele instrumento de orquestra e é uma coisa incrível, assim, é isso que eu tenho vivido, sabe? Da gente colocar na mão de uma criança, assim, que nunca ganhou um presente, um violino, um violoncelo, uma viola, um contrabaixo, é uma coisa incrível, assim, é o melhor presente que eles ganharam na vida deles. Eles já têm, então, essa primeira experiência, eles ganharam alguma coisa. Depois, eles começam a estudar esse instrumento, ganham professores de qualidade que vão ensinar eles. E depois, eles começam a tocar esses instrumentos e eles começam a ser aplaudidos pelas pessoas que eles admiravam, pelas pessoas que eles achavam que eram superiores a eles. E eles começam a ter a música, então, faz com que eles tenham um resgate da autoestima. Quando eles veem que eles estão sendo aplaudidos pelas pessoas que eles admiravam e que eles achavam que eram superiores a ele, eles começam a pensar, não, mas para aí, eu também tenho condições de fazer coisas de qualidade, coisas boas, entende? Então, eu acho que isso é a maior força que a música proporciona de fazer esse resgate através desse trabalho começa social. A transformação na vida deles, Justamente. né? Então, a partir daí, eles começam a acreditar e correr atrás dos objetivos com muito mais certeza de que eles podem alcançar. E como é que é o trabalho desenvolvido na orquestra? Assim, quem são esses jovens que tu nos fala que participam? Como é que eles são selecionados? E quem é que está mantendo esse projeto financeiramente falando? Bom, o projeto, ele... como nós havíamos falado, nós perdemos assim, o patrocínio das empresas da Maia e então ele passa ainda por um processo muito difícil de reconstrução, né? O projeto hoje, o projeto ele tinha assim, 63 instrumentos em funcionamento e esses 63 instrumentos eles eram emprestados para, por exemplo, 63 alunos. Depois de um certo tempo, esses alunos concluíam o curso dentro de 2 anos. Quem queria continuar, continuava. E quem concluía o curso, queria sair para fazer a faculdade, fazer outras coisas, liberava a vaga para outros alunos. Então, ele tinha esses 63 alunos sempre, né? Hoje, para nós mantermos esse projeto, nós estamos, na realidade, com algumas atividades assim voluntárias. A gente não tem recursos para pagar os professores.
Eu ainda trabalho assim no projeto assim voluntariamente por acreditar que vale a pena o que a gente está fazendo, mas hoje nós temos alguns músicos que fazem parte, que a orquestra, a composição da orquestra, como essa integração social, tem alguns músicos que começaram a estudar com a gente, tem alguns músicos que também já tocavam, que integram a orquestra. Nós temos umas 20 pessoas mais ou menos na orquestra, mas além desses nós começamos uma nova turma em agosto desse ano, que são os alunos lá do bairro Ivo Ferronato, que hoje nós temos em torno de 15 alunos que começaram, né? E aí nós temos já pelo menos uns 5 alunos, entre 4 a 5 alunos que vão, inclusive, tocar nesses concertos agora, né? E são esses alunos que começaram esse ano e que eu estou dando aula para eles, assim, voluntariamente, para que o projeto continue, entende? Uhum. Mas a ideia, justamente, é que o projeto volte a ter, no mínimo, essas 60 crianças e adolescentes e jovens integrando, e nós possamos adquirir outros instrumentos e isso ser ampliado, né, para todas as escolas públicas da nossa cidade, pelo menos. Nessa semana temos os concertos Pra Sempre Natal. Como é que é a preparação para esse que já é um evento tradicional nessa época do ano em Bagé? Bom, a preparação ela é ótima, apesar de ser assim um trabalho muito intenso, assim, muita energia, muita força, e agora coincidiu com essa função do meu mestrado, então concluindo o mestrado ainda tem que participar de toda essa organização. E esse ano foi uma coisa, nós fizemos algo diferente. Todos os anos era um concerto, esse ano nós estamos fazendo 3 grandes concertos e mais 20 apresentações que vão acontecer em vários pontos da cidade, principalmente nos asilos, na Casa da Menina, Casa do Guri, nos hospitais, entende? E em algumas empresas também que estão nos apoiando. Então, ele ficou um evento assim muito maior, né? O trabalho ele cresceu muito, sabe? Mas nós temos também um envolvimento esse ano da Urcamp, que está participando, nos ajudando. Nós temos a participação da Prefeitura, que também está nos ajudando, e algumas empresas que estão ajudando também, patrocinando o evento. Mas é muita intensidade o trabalho, assim, é ótimo, a gente gosta, que acredita, acha ótimo, mas chega uma hora que a gente cansa também, porque é muita coisa, assim, é muita estrutura, né? Que uma estrutura enorme, É uma estrutura de som e luz, assim, eu acredito que das maiores que já foi montada aqui em Bagé para um evento. A montagem nas escadarias do Museu Dom Diogo de Souza, a montagem de palco ali é uma coisa muito difícil. Eu faço um destaque, assim, nesse ano, se não fosse o apoio da Igreja Batista, que sempre é solidária com esses eventos, com essas atividades, se não fosse o apoio da Igreja Batista, o trabalho voluntário dos membros, não teria como fazer o palco lá esse ano. Mas aí a igreja entrou para ajudar nisso, então o pessoal está construindo o palco lá, e aí vai ser possível acontecer os concertos esse ano lá. Mas eu faço esse destaque, assim, se não fosse esse apoio, sabe, muito forte da Igreja Batista para dar esse presente para a cidade, provavelmente nós não conseguiríamos fazer nas escadarias esse ano. Esse ano é o dia 19 e 20 nas escadarias, às 21 horas, e no dia 23, no Centro de Eventos Batista, que é lá passando o Tênis Clube, entra na primeira rua à direita, em seguida tem ali o pórtico de entrada do Centro de Eventos, que é um sítio, um sítio que não é muito grande, mas assim, está muito lindo, está todo enfeitado para o Natal, as cenas do Natal e tudo que vai acontecer, tanto nos 2 locais, né, mas vai ser lindíssimo, mas lá no Centro de Eventos, eu acredito que é algo especial, porque a pessoa parece que sai de dentro da cidade, assim, entra para um paraíso, assim, é uma coisa muito bonita. Então vale a pena, e é gratuito, é aberto a todos eles às 21 horas. E quanto tempo antes vocês começam a preparação para esses concertos? Já que a estrutura é grande, como a gente falava, e tem muitas pessoas envolvidas, imagino que não dê para dimensionar o número de pessoas envolvidas. São muitas pessoas mesmo envolvidas, assim, na realidade, esse ano, então, no dia 19 vai ter a Orquestra Jovem do Pampa, que participa com alguns solistas que vêm de fora. Daí no dia 20 e 23 é a Orquestra Filarmônica Batista e Coral, né? Que daí é um grupo maior. Então, na Orquestra Filarmônica Batista e Coral, só entre cantores e instrumentistas são 120 pessoas, entende? Daí tem mais o pessoal da dramaturgia, tem toda a equipe de som e luz, equipe de fogos, a equipe de organização, é muita gente, assim. Mas nós começamos, na realidade, esse ano nós começamos um pouco tarde, assim, porque nós não tínhamos a intenção de fazer os concertos nas escadarias do Museu Dom Diogo de Souza. A intenção era fazer só lá no Centro de Eventos Batista. Mas aí o pessoal da Urcamp, na realidade a Isabel Messias me ligou e me perguntou se eu gostaria de fazer lá novamente nas escadarias. Eu disse que gostaria, se tivesse apoio, né?
E aí ela disse, não, então vamos fazer uma reunião, reunimos com a reitora e aí começamos, eu acredito que foi em setembro, a conversar sobre isso. E, então, mas foi pouco tempo, pouquíssimo tempo para o tamanho do evento, né? Sim. Mas teve muito empenho de todos os lados, entendeu? O pessoal, a Urcamp, assim, apoiou bastante, a prefeitura ajudou também. Então, a gente conseguiu, assim, apesar de ser pouco tempo, né, para tudo que foi proposto, esse novo local que foi proposto, que foi o primeiro palco, na realidade, né? Em 2011 e 2012, as duas primeiras edições foram nas escadarias do Museu Dom Diogo de Souza. E aí depois, por causa dessa dificuldade com a estrutura, lá nós passamos lá para o Centro de Eventos Batista e agora estamos fazendo nos dois locais. Então esse ano existe um diferencial grande assim, né, em tudo. E quais os outros eventos a Orquestra Filarmônica Batista realiza durante o ano? Tem algum calendário definido ou é conforme surge a oportunidade? É, as duas coisas, na realidade, né? Tem, assim, tem uma atividade que nós colocamos agora como algo também que vai acontecer todos os anos, que é um musical de Páscoa, que ele também acontece lá no Centro de Eventos, numa outra parte lá do Centro de Eventos, que é um lugar bem grande, que nós fazemos então esse musical de Páscoa, que todas são músicas logicamente com temas da Páscoa, que vai desde o julgamento de Jesus até a Via Dolorosa, a crucificação, depois a ressurreição e depois a ascensão de Jesus, que é feita realmente, acontece a ascensão, assim, algo muito bonito, que nós fizemos a primeira vez este ano. E que também é mais uma atividade que vai ser feita todos os anos na cidade de Bagé, no lado sempre perto da Páscoa, assim. E aí tem o aniversário da orquestra, que normalmente nós comemoramos lá entre setembro e outubro, nós escolhemos uma data para fazer alguma atividade específica. E também a orquestra toca, assim, que geralmente tem um evento grande no aniversário da igreja, que daí vem algum cantor de fora, geralmente, e é um evento grande que nós fazemos. E fora isso, algumas vezes nós viajamos, assim, para tocar em alguns lugares, conforme existem os convites, né? Então, mas basicamente são essas atividades, assim. Então, acho que para finalizar, né, a nossa entrevista, fica à vontade para fazer um convite para os nossos telespectadores para os concertos Para Sempre Natal. Bom, eu gostaria também, antes de fazer o convite, de explicar que nós temos que na realidade, então, fica às vezes um pouco confuso, né, essa questão das duas orquestras. A Orquestra Filarmônica Batista e Coral é uma orquestra com um CNPJ, um objetivo um pouco mais voltado para a questão religiosa mesmo da igreja, e a Orquestra Jovem do Pampa, que é um outro CNPJ, é um outro trabalho mais voltado para esse trabalho de trabalho social mesmo, entende? Então, são dois grupos diferentes, né? Os dois, a Orquestra Filarmônica Batista é da Igreja Batista, a Orquestra Jovem do Pampa, ela é da Associação dos Amigos da Orquestra Jovem do Pampa, que é uma associação de amigos de várias pessoas da cidade que apoiam, entende? E, logicamente, que a Igreja Batista apoia, por ser um projeto social, né? Mas são dois grupos diferentes, com objetivos diferentes, que eu acho que é importante explicar para as pessoas entenderem bem como funcionam as coisas. E, então, eu gostaria de convidar a todas as pessoas que nos assistem nesse momento, dia 19 e 20 às 21 horas, nas escadarias do Museu Dom Diogo de Souza. Nós teremos, então, primeiro no dia 19, a Orquestra Jovem do Pampa, estará o tenor Flávio Leite, que é um tenor excelente, é bagiense, mas é um tenor, assim, nível internacional. Nós teremos a soprano Carolina Veloso, que também é uma soprano com uma voz lindíssima, também bagiense, que mora também em Porto Alegre, mas é uma voz maravilhosa, às 21 horas. No dia 20, a Orquestra Filarmônica Batista, coral, solistas e todas as cenas do Natal. Na realidade, a luz, ela faz todo aquele efeito especial, aquela coisa que fica muito bonita. E no final, o encerramento de todos esses eventos, desses dois nas escadarias, e também no dia 23, lá no Centro de Eventos Batista, que vai ser, toda essa parte de cena vão acontecer em todos eles. Mas lá no Centro de Eventos Batista vai ser bem diferente, tem várias surpresas, várias coisas alguns efeitos especiais diferentes que vão acontecer lá. Mas em todos esses eventos, no final tem o show de fogos, aquele espetáculo com os fogos no final, que também é lindíssimo e fecha com chave de ouro, assim, todos eles. Então, todos que quiserem, a entrada é gratuita, pode pegar a sua cadeirinha, porque o espaço, tem muito espaço, mas leva a sua cadeira, leva a sua família e participa desse momento que vai trazer algo, assim, muito especial para todos
nesse Natal. Tá bem, muito obrigado então, Joab, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco na TV Câmara. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.